Fala aí galera, eu sou o Tei. Quem precisa de hand trap? Foi o questionamento de ontem. A resposta é: você precisa de hand trap. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouco com vocês sobre os desdobramentos do formato atual. Nós tivemos ontem, nesse último fim de semana, o mais novo torneio grande, que foi o Nacional do Reino Unido, que contou simplesmente com 1.396 jogadores, caralho. Então gente pra cacete jogou esse torneio. E esse torneio ele tem um contexto bem importante. Esse contexto eu dei pra vocês ontem, nesse vídeo aqui em cima, onde eu comento sobre meio que a evolução do formato e o que rolou na semana passada, que foi o semana passada? Foi, que foi o Continental da América Central. Pois é, então o que aconteceu lá impacta diretamente no que aconteceu nesse torneio. E a gente chega num ponto do formato em que muita gente tava indo e, oh meu Deus, ninguém precisa de hand trap. O que acontece? Os FTKs rolam. E pra semana seguinte, o que vai acontecer? É o que a gente vai acompanhar agora pra ver essa ação e reação do formato. Lembrando que semana que vem já é o Continental da América do Sul que rola no Brasil. Em qual estágio, em qual ponto da roda gigante do formato a gente tá? Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu. Então, vamos lá assim que eu encontrar a transição. Muito bem, meus amigos, mas antes de você prosseguir, que eu vou te dar um recadinho muito rápido e falar dos nossos amigos e parceiros da MyPcards, que você já conhece. Se você quiser comprar ou vender suas cartas, obviamente você acessa MyPcards, seja para vender as suas cartas como um lojista safado, ou seja para comprar suas cartas como um comprador coitado. Independente da forma, acesse MyPcards que você vai encontrar o que você procura. E se o que você procura são cartas em preços maneiros, o menos arrombado possível, pelo menos é o que eu espero, a gente vai ter o nosso MM Bros, que é o Mario da massa. O Mario, e não é aquele que você conhece. O Mario cadastrou as cartas dele aqui, né, nessa loja da MyPcards, e eu te aconselho a visitar a pasta dele, tá? Que eu vou deixar o link na descrição e o link aqui em cima também. E aqui tem cartas com preços maneirinhos para você poder comprar, seja carta de raridade alta ou seja até os reprints à medida que vão chegando, vai sempre sendo abastecido as cartas aqui, tá? É claro que se você for comprar na MyPcards, você vai usar o meu cupom de desconto, não é? Então, se você quiser vender as suas cartas, beleza, vende suas cartas, compete aí com o Mario. Mas se você não for, quer ser amigo, quer comprar cartas, então usa esse cupom aqui dentro da loja para você poder ganhar desconto nas suas compras, beleza? Então, se você quiser comprar ou vender suas cartas, acesse mypcards.com e se for para comprar, acesse a loja do Mario. Se você não quer que te cutuquem atrás do armário, se você não quer que balance o seu ovário, ou se você não quer que te comam ao contrário, acesse a loja do Mario. É basicamente esse o slogan da loja que eu acabei de criar. Agora vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go, assim que eu encontrar a nossa telinha de transição. Mentira, não tem transição por nenhuma. Bom, então meus amigos, aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre esse torneio que rolou no último fim de semana, né? Então, teve o Continental da América Central, onde eu já comentei ontem com vocês. E aqui foi interessante porque o deck campeão do torneio foi esse Qtani, que o Triff já vinha colocando no radar e falando bastante deles. O motivo é bem simples. O formato estava se desenvolvendo para os decks que estavam tentando predar o Qtani. E aí o Qtani, por ser o de sempre, né, jogar teto baixo, mesmo vendo a mão e controlando o topo do deck, se você tem engine forte com volume bom e board breakers ali alinhados, múltiplos deles, cara, você consegue eventualmente quebrar sim o Qtani. E a gente viu resultados bons nos outros torneios, em que o Qtani não era o deck incrivelmente dominante. O Nacional da França ele teve 5 tops dentro do top 8, mas o ICS Columbus, por exemplo, ele nem foi finalista. Quem foi finalista foi um Branded contra um Dracoteio do Jess Cotton, por exemplo. No Nacional da Alemanha, quem ganhou foi Sky Striker, sem nenhuma hand trap. Então ali foi se criando um padrão. E o Qtani é um deck que ele continuava usando as hand traps. E pelo fato do Qtani ser um deck que continuava usando as hand traps, dava uma enfraquecida em deck de FTK e dinamizava e viabilizava muito esses decks que não usam hand trap, mas são decks muito bons de dinâmica e que tem quicks como board break, tipo Radiant Stifle, o próprio Branded. Isso fazia com que esses decks estivessem bem posicionados no formato. Enquanto decks de full FTK, tipo Power Patron e tal, eles eram piores posicionados, porque o Qtani é um deck que sempre precisava de hand traps pra poder jogar. Porém, você começa a entrar no embate. E aí, mano, pra jogar esse formato, o que é melhor fazer?
que eu vou ter que fazer? Tipo, se eu estiver jogando com esse deck de hand trap e tal, eu jogo os decks de FTK pra trás, mas eu vou acabar perdendo pra esses decks que trocam comigo com esses board breakers, sabe? Pro Branded, pro Sky Strike, esse tipo de deck, a matchup é muito zoada. E a Mirror Match também não é boa, porque o Qtani é um deck em que as hand traps pegam mal também. Então, dentro da Mirror, fica um pouco esquisito a parada. Então, a partir daí surgiu a dinâmica de... E se a gente usar o Qtani, como sendo esse deck que também não toma hand trap e tal, mas que ele usa os board break. O Qtani que tiver de hand trap, pega esse deck aqui, que é o Qtani de board break, e se fode. Não tem como, você também vai perder, porque ele vai fazer parecido com o que o Branded faz. O Qtani do amiguinho que tem hand trap, a hand trap dele cola mal, o teto dele é baixo, e aí você tem esses board break, e mesmo que ele olhe tua mão e olhe o topo do teu deck, você ganha. Então, esse deck foi muito bem nesse fim de semana e colocou uma parada ali. Cara, essa é a call pra jogar de Qtani. Essa é a call. Porém, teve o outro torneio, né, o Nacional da Bélgica, em que aconteceu uma parada interessante. Pelo fato desses decks terem se popularizado e meio que ser o senso comum de que agora o formato é assim, é um formato de board breaker, esse formato mostrou pra você por que hand traps são importantes. Não é que as pessoas usam hand traps porque eles gostam de usar hand trap, é estiloso usar hand trap, é um jeito de jogar com hand trap. Não, é quando se faz necessário. Quando o formato não se faz necessário o uso de hand trap, é melhor que você não use. Porém, quando não se usa hand trap no formato, porque o meta tá bom, o formato tá interessante, os decks não tem um teto muito alto, sempre vai chegar num estágio como esse, em que decks de FTK vão aparecer e vão ganhar o jogo porque você não usa hand trap. Se você não usa hand trap, o Dunzi faz spell canceller. Se você não usa hand trap, o Trem faz spell canceller. Se você não usa hand trap, o Power Patron faz lock de Amorphage. Se você não usa hand trap, o Fairy Tail te dá o Secret Village. E como nesses decks de board break, todo mundo usa as spells como board breaker, fica inviável o Spell Canceller, o Amorphage impedindo Special Summon e impedindo que ative Spell, e até o Fairy Tail usando o Secret Village te impedindo de ativar Spell. Não tá usando hand trap, você toma FTK desses decks. Então esse era o ponto. Foi isso que rolou no fim de semana antes do Nacional do Reino Unido. E baseado nisso, qual que é o plano? O que eu vou jogar? O que vai acontecer na semana seguinte? Porque essa é a roda gigante do metagame. A gente estava no momento em que você viu no Continental o Qtani sem hand trap ganhando, indo muito bem, colocando que esse deck é muito melhor na Mirror do que o Qtani de hand trap, e que troca melhor contra os decks que são de board breakers. Em contrapartida, no Nacional da Bélgica, no mesmo fim de semana, os decks de FTK reinaram. Tudo bem que era um torneio menor, mas é um resultado expressivo e válido. O que vai acontecer para a semana seguinte, que é o que rolou no Reino Unido. Então, se você tem um cenário em que os decks que usam hand traps, quer dizer, decks que não usam hand traps, acaba fomentando o uso de decks que dá FTK, o que eu faço no fim de semana seguinte? É aí que entra no Nacional do Reino Unido, onde nós tivemos 5 Qtanis dentro do top 8. 5 Qtanis dentro do top 8. Pois é, dentro do top 8 você ainda teve, olha só, um Radiance Typhoon, um Branded que voltou a ter performance e um Constella Tellar Knight. Esse Constella Tellar Knight aqui, 100% por causa de FTK. Vale lembrar que aqui, ó, nesse Continental e também aqui no Nacional da Bélgica, o Tellar já estava disponível, mas ele não teve resultado expressivo. Agora no Nacional ele fez top 4. Ele fez top 4 nesse torneio. Então o metacall dele era jogar com um deck que fosse da FTK. Mesmo assim, o metacall dele foi em cima do que estava sendo o meta até ali. Foi uma leitura linear. Se no fim de semana anterior os decks sem hand traps foram muito bem e os decks de FTK foram muito bem, então ele escolheu um deck que continuava fazendo isso. Era um deck que usa pouca hand trap, afinal de contas o formato não tá pra isso, mas que dá o FTK nos decks que não usam hand trap. Esse foi o metacall dele, ele se deu bem, ele fez top 4, mas dentro do top 8 inteiro, 5 Qtani performaram. E como esses Qtani performaram? É aí que entra a grande questão de análise e desenvolvimento de formato. O Qtani do campeão não tá aqui, infelizmente, mas o do vice-campeão tá. Vamos dar uma olhada em como que ele fez o deck dele. O deck de Qtani do vice-campeão, que eu salvo engano, o deck do campeão é bem parecido, porque pelo que eu assisti nos jogos, era também um deck com muita hand trap, tá aqui. É um deck que a gente volta uma casa. No Continental a galera foi pro... Tinha alguns, né? Qtani sem hand traps. E esse Qtani na Mirror Match contra esse Qtani de hand trap é muito melhor. O Qtani Board Breaker é muito melhor na Mirror do que o Qtani com hand trap. É muito melhor. Mas quando o teu Qtani não tem hand trap, você perde pros FTKs. E esse Qtani não perde pra FTK. Esse é o bagulho. Esse Qtani não perde pra FTK. Porém, ele é bem pior em trocação com os decks de Board Breakers. Esse é o ponto. Esse deck é bem standard no deck build, eu acho, né? Porque ele só usa o montão de hand trap, o Stunnerzinho 3 e o Tanner 1, que é a ovelha, além do Tanner 7, que é o Fidraulis.
busca hand trap, obviamente, como sempre, e aí ele tá usando ainda esse Fallen e esse Imperma aí, o Imperma que é hand trap, né? De side deck tem alguma coisa, uou, não, é Fua, que ele tá usando de side, Magna, ok? Tá usando Crossout pra Mirror, TTT, Raps Feather, Life Store Board Breaker, respeitando Sky Striker, porque é uma match zoada, e carta Hard First, tá? Hard First, vai quebrar a mesa do diabo, maluco, porque eu vou comprar as minhas counters e você vai ficar fudido. Ele não usa Desires no deck dele, que é uma dinâmica maior no deck de Board Breaker, e o Radiant Typhoon Vision. Então, esse é o deck standard e a gente volta uma casa, porque esse deck é muito bom contra os decks de FTK. E se você ainda não viu os jogos desse torneio, eu tô postando lá no meu canal de jogos comentados, e o top 4 é um esculacho. Por quê? O Tellar Knight, que não tem a decklist do cara que fez top 4, mas tem a decklist do cara que fez top 16, e eu suponho que deva ser muito parecido à abordagem de deck, é uma abordagem de deck da FTK. Eu já mostrei pra vocês como que funciona o FTK do Constella, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que ele literalmente pula o turno, porque ele faz o Ptolomaios, né? E o efeito do Ptolomaios com 7 materiais é que ele detacha 7 e esquipa o turno do oponente, ele literalmente pula o turno do oponente. Então, esse deck é feito pra isso. Você tem uma decklist que um deck que consegue fazer o FTK em 100% dos jogos, e um formato sem hand trap, você ganha os jogos, todos os jogos que você começa. Indo segundo, vai lá, ele tá tentando dar uma chance aqui com essas hand traps aqui e esses poucos board breakers e tal. E no side deck, olha só, o deck de FTK que a galera faz, já que o teu deck tem pouca hand trap e aposta em alguns board breakers, os decks de FTK sempre fazem cartas anti-spell. E aí, por causa disso, os kaijus são bem importantes, tá? Então, apesar de ter os board breaker, que eles têm os kaijus exatamente por isso, porque os kaijus são a tua única defesa caso o cara faça um FTK pra cima de você, por exemplo. Mas esse deck aqui, se você ainda não viu, você vai ver que dentro do top 4, ele é humilhado pelo Qtani de hand trap. O cara tenta fazer a jogada, parecia no jogo do top 4 que o jogador de Qtani nem sabia direito o que a carta até lá fazia, porque ele ficava lendo a carta toda hora. A impressão que deu foi a seguinte, o cara ativou uma carta lá e ele deu um Ash. Mesmo assim, ele ia tomar o FTK. Só que a cada ação do Tellar Knight, o Qtani pegava pra ler a carta. Aí ele lia a carta pra caralho. Dava a impressão que meio que ele não conhecia. A ideia que pareceu que ele tinha na cabeça era: eu sei que esse deck pode dar uma FTK, mas eu não sei nem exatamente onde ou como e tal. Então ele tava lendo todas as coisas. Ele deu um Ash Blossom e ele ia tomar o FTK igual. O que aconteceu? Na hora que entrou o Ptolomaios na mesa, o cara pegou pra ler o Ptolomaios e falou: ah, esse é o boneco, tem 7 materiais, detacha e eu vou tomar o FTK. Aí ele deu um Veiler. E o cara passou assim, só com o Ptolomaios na mesa, e ele perdeu o jogo. E aí no Game 2, o Tellar Knight foi primeiro de novo, e tomou um Fua, e aí por causa do Fua, ele fez menos summons de extra deck, mas conseguiu farmar os 5 materiais, e na hora de fazer o Rank Up, pra fazer o Ptolomaios em cima do M7, ele tomou Ogre na spell contínua. E ficou fudido e perdeu o jogo. Ele tomou o hand trap, não deu FTK, e o deck é feito pra jogada, pra dar o FTK. Você farma um monte de material junto pra dar o FTK. Se você tomar hand trap, você perde o jogo. E eu acho que esse jogo é muito maneiro, porque ele demonstra qual é a call pra esse tipo de formato em que todo mundo, a galera não usa hand trap, você usa um deck pra dar FTK, e quando pega um deck como o Qtani, que não abriu mão das hand traps pra ser melhor na Mirror, ele acaba sendo muito bom contra os FTKs. Só que ele é pior na Mirror do que um deck de Qtani com Board Breakers. Mas, em todo caso, é um meta call, amigo. O que você espera em enfrentar agora? Acho que era natural, sim, você pensar que depois do último torneio, tá comprovado que os decks sem hand traps se fodem pros FTKs que são muito bons e muito consistentes. Você não pode deixar isso acontecer. Os Qtani de hand trap ajudam isso. Mas, talvez a abordagem mais comum nem seja esse Qtani de hand trap, seja um Qtani mais parecido com esse aqui, que é meio híbrido. Não sei nem se dá pra dizer que esse Qtani é meio híbrido, né? Porque ele tem o Fidraulus conta como board break, ele tá usando o Fallen e o Forbidden Crown aqui, sabe? Mas eu acho que é meio que esse híbrido, com algumas cartas board breaker e várias hand traps que pareiam o nível, né? E hand traps que também ajudem a quebra-mesa, tipo um Bell e Ogre principalmente. O Veiler, ele é ruim nesse cenário, horrível, porque ele só funciona no teu próprio turno, ele não serve como board breaker. Enquanto esse pode servir, esse pode servir, esse pode servir, esse pode servir. Essas cartas são board breaker, mas o Veiler é o único que não serve. Porém, ele é o único que é nível 1 pra se entrar no Trackmaker quando tudo dá errado. Então, se justifica nesse sentido. Mas, no side deck do mano, tem lá as cartas de board breaker. E pra ir primeiro tem um packzinho first, além de ter algumas outras hand traps que ele tá usando. Então é meio que um deck híbridozão, sabe? Que eu acho que talvez seja o mais comum daqui pra frente. Decks que você veja Fallen, Crown, Droplets e hand traps. Talvez seja Super Poly,
Fallen, Crown, Super Poly e Hand Traps, nesse sentido. Observa que esses decks aqui, eles nem usam Kaiju, os Qtani nem usam Kaiju, os decks que tendem a dar FTK, eles usam Kaiju, porque vai tomar o FTK do oponente, e por causa disso, não consegue tirar eles com os Board Breaker, que são spells. Então ele tem que usar Kaiju. Mas os Qtani que usam Hand Trap nem pensam que vão tomar o FTK. Por isso que os Kaijus não aparecem na decklist dele. E eu achei isso muito maneiro. Não tem mais tantas decklists assim pra gente ver, tá? Mas eu quero chamar até a atenção pra esse deck, que é o Fairy Tail, que até ele, que é um deck que, oh meu Deus, que deck maneiro, que deck legal. É um deck que usa aqui uma baixa quantidade de Hand Trap até, né? Tem o Crown e o Super Poly no main deck dele, mas a abordagem que ele usa, tem essa menina aqui que é escrota, né, que na End ela pega uma spell, então você pode setar Silent Graveyard ou Mistaken Arrest, então ela pega uma spell Floodgate, ela busca uma spell Floodgate na End e seta no teu campo, e tem a jogada de Summon Sorcerer, né, que você faz pra poder chegar nessa menina que busca uma Field Spell do teu deck, e aí essa Field Spell que você pega é o Secret Village. Então, até desse deck, você toma o FTK também, tá? Fica esperto. Então, eu achei interessante esse torneio exclusivamente por isso, tá? Eu quis trazer pra vocês exclusivamente por isso, falando sobre essas dinâmicas do formato, tá? Nessa decklist, por exemplo, o cara só tá usando o Fallen. Só o Fallen que ele tá usando, mas é um Qtani meio standard, né? Mas eu acho que essa vai ser a tendência. Já tem o boneco aqui, ó, o Theseus, porque ele tem Super Poly de side deck, por exemplo, além das cartas anti-Sky Strike e carta Hard First. Então, assim, é meio que pra onde o formato volta. Entende que na semana anterior foi tido uma abordagem e agora as decklists estão diferentes reagindo ao que aconteceu na semana anterior? O que tá acontecendo nesse momento, então, é que tá todo mundo meio que confiante que o deck que você vai usar vai ter que ser uns decks, assim, de hand traps. Mas agora, pro próximo fim de semana, talvez já não valha mais a pena. Talvez agora valha a pena você pensar que, tudo bem, a galera vai usar os decks de hand traps, então o que eu tenho que fazer é jogar com um deck que é bom contra o deck de hand trap. Então agora, pro próximo fim de semana no Continental do Brasil, talvez valha a pena jogar com o Qtani sem hand trap, ou vale a pena jogar de Branded, ou vale a pena jogar de FTK. De FTK talvez não, porque talvez os decks sejam meio híbridos. Porém, observa que nesse momento a gente volta para o ICS Columbus. A gente volta pro começo do formato, que era exatamente essa abordagem de Qtani que existia. Um Qtani de hand trap. Quais decks foram bons? Aí você volta lá no ICS Columbus e olha aqui, o Dracoteio foi o campeão, o vice-campeão foi o Branded, você teve Radiant Staff, teve Sky Strike. Então agora, pro Continental do Brasil, parece ser viável você voltar a jogar com esses decks, sem as hand traps e com os board breaker, porque talvez a galera perceba que talvez não vale a pena jogar de FTK por enquanto, as hand traps aumentaram, entendeu? Então vai tendo esse balanço. Eu não tô dizendo que vai ser a melhor opção, mas é com certeza uma análise a ser feita, sabe? Se as coisas mudam de uma semana pra outra. Os decks que foram bem agora foram os decks de hand trap. Eu suponho em xeque o uso de deck de FTK, mano. E por causa disso agora, qual que é o deck bom? Talvez seja o deck de board breaker. E se eles forem bem, o que vai ser bom agora? Deck de FTK. Talvez nem seja um deck de FTK, né? Talvez seja só os decks de board breaker. Mas pra semana seguinte, aí a galera vai, pô, vou usar meu deck de board breaker aqui, aí toma FTK. Entende? E é assim. E eu acho esse giro muito, muito maneiro. E tô ansioso pra saber o que vai rolar no Continental, o que vai acontecer aqui no Brasil, mas eu acho que esse é o ponto de partida, tá? Então é interessante ver essa movimentação do formato e, sinceramente, é isso aqui que me mantém motivado em acompanhar Yu-Gi-Oh! São essas movimentações que eu acho muito interessantes. E é basicamente isso, mano. Valeu, falou e até mais. Tchau.